Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 2 do Homem de Ferro da coleção clássica Marvel, é a edição 13 da coleção e a edição 2 do Homem de Ferro pela série cronológica do personagem, tá? Temos essa belíssima capa aqui com o Homem de Ferro já utilizando o seu uniforme aí mais próximo daquilo que nós já conhecemos, né? Enfrentando aqui mais uma vez o Dínamo Escarlate. O Dínamo Escarlate volta a atacar. Esse é o título da capa, e essa é a capa aqui, uma capa bonita, gostei bastante dessa capa aqui, né? Achei ela bem bonita. E temos também a nossa lombada aqui, né? Seguindo o padrão de todas as outras ali. Homem de Ferro, coleção clássica Marvel 13, e tá aqui o capacetezinho aqui do Homem de Ferro, ok? Aqui, focou, tá aqui ele aqui. E na contracapa nós temos aqui mais uma arte, né? 128 páginas, edições aqui de 47 a 53 de tiras de suspense, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que tá essa edição, fazendo aqui aquela abertura que eu gosto de fazer, né? Das capas por dentro, formando aqui o capacete do Homem de Ferro, ok? Mas continuam fazendo esse efeitozinho aí, espero que fique até o final. Os textos, né, esses textos maravilhosos aqui, extremamente informativos, né, que deixa a gente por dentro bastante aqui da época e das histórias, né, e de como tudo foi desenvolvido naquele período. Temos aqui a capa da nossa primeira edição, né, a edição 47, o Homem de Ferro aqui enfrentando o Derretedor, né. Temos aqui os artistas envolvidos, roteiro Stan Lee, histórias Stan Lee e Annie Norok, desenhos Steve Ditko, Don Eck, arte final Don Eck e editor original Stan Lee. Já peço desculpas se falei algum nome errado aqui, ok? Temos mais um texto aqui informando que nesta edição é que teremos a transição da armadura, né, a armadura dourada aqui, né, a primeira armadura, que seria a Mark I, né, para a armadura que nós conhecemos hoje, né, mais próximo daquilo que nós conhecemos. Na edição anterior, a gente viu a transição da armadura toda cinza, né, que representava uma cor de ferro, para essa armadura aqui dourada, amarela, né? Ele pinta a armadura, a gente viu essa transição, e agora vamos ver realmente uma transição de armaduras diferentes, né? Porque a primeira, no caso, ele só pinta a armadura, ele não muda de armadura. E agora nós vamos ter uma mudança de armadura mesmo. Nessa primeira edição aqui, a gente vai ter o Homem de Ferro enfrentando o Derretedor, que é esse cara aqui, que era um competidor das indústrias Stark, ele acaba perdendo uma licitação ali, né? Uma competição com as indústrias Stark, e acaba jurando vingança e acaba inventando um raio aqui que derrete, né? Derrete os metais. Então ele acaba vestindo essa roupa louquíssima aqui, uma roupa muito louca, né? Isso acontecia muito na época, né? Esses personagens com roupas extremamente loucas e malucas. E aí ele se auto-intitula O Derretedor, né? E ele vai obviamente enfrentar o Homem de Ferro, que a princípio vai ter uma dificuldade aqui, afinal de contas ele derrete metal e a roupa a armadura é de metal, né? Então ele acaba derretendo ali. O Homem de Ferro tem a sua armadura derretida, mas a sua pele não é queimada, não é atingida. Isso é muito interessante, né? São as visões da época, visões românticas da época, né? É uma época totalmente diferente. A gente vê aqui ele tenta também colocar aqui o tempo todo, né? A gente vê que o Anthony Stark tem a sua vida pessoal de playboy, conquistador ali, a gente vê que o Rap e a Pepper Potts, né, continuam com as suas briguinhas, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que a Pepper já começa a abrir um pouco o coração para o Rap aqui, né? Então a gente vê essas mudanças, a gente vê todo esse segundo plano, né? Toda essa história por trás da história principal, que é a história aqui do herói, do personagem Homem de Ferro, enfrentando aqui o Derretedor. Obviamente que no final, né, o Homem de Ferro vai derrotar o Derretedor, né? Ele vai conseguir derrotá-lo ali. E aí a gente vai ver aqui que nessa segunda história que nós temos aqui, que ele vai enfrentar o Senhor Boneco, né? É nessa história aqui que vai haver a transição aqui das armaduras, né? A gente vai ver aqui que o Tony Stark cria essa outra armadura porque ele quer realmente uma armadura que a sua carga, né? Afinal de contas ele fica carregando seus transistores, né? E aí ele quer que essas cargas durem mais, ele quer uma armadura mais leve, mais resistente, e ele vai trabalhar nisso aí. Ele vai enfrentar o Derretedor, que é uma espécie, né? Ele tem esses bonequinhos aqui, é uma espécie de voodoo, ele transforma
transforma esse boneco aqui em quem ele quer, né, em quem ele está enfrentando, e passa então a controlar a pessoa que está ali formada, né, que ele conseguiu formar com aquele bonequinho ali. É uma espécie de voodoo, né? E aqui, ó, mais uma vez a gente vê o Tony Stark quase morrendo aqui por conta da carga da sua armadura quase chegar ao fim. Isso aí é muito interessante porque o Homem de Ferro, a carga dessa armadura praticamente não durava muito, né? E aqui, ó, tá aqui ele formando, criando essa nova armadura, ó, tá vendo? Ele criando aqui e tá aqui ela pronta, já né, nas cores, vermelho e amarela, e ele se vestindo aqui, ó, o processo todo de vestimento, ele explicando tudo o que acontece no momento que ele está vestindo a armadura, e aí está aquele aqui vestido pela primeira vez com a armadura, né, amarelo e vermelho, que é as cores predominantes que nós vamos ver aí, né, até hoje. Vai ser a armadura inspirada nesta armadura aqui, né? As armaduras que existem hoje vão ser totalmente inspiradas nessa armadura aqui, vermelha e amarela. E aí nós vamos ter um Homem de Ferro que realmente vai ter a armadura que dura mais um pouco, a sua carga ela vai durar, mas ao mesmo tempo essa dificuldade ainda de ter que recarregar a armadura vai continuar existindo para o personagem, né? Só mais tarde, muito mais tarde, que esse problema aí vai acabar sendo resolvido. A gente vai ter um Homem de Ferro, né, com uma carga quase que infinita, né, de energia aí na sua armadura. E aí nós vamos ver, obviamente, que o Homem de Ferro vai derrotar, né, o Senhor Boneco de uma forma muito astuta e muito inteligente. Ele derrota o Senhor Boneco. Na nossa terceira história temos o Homem de Ferro enfrentando o Anjo dos X-Men, tá? Mais um texto aqui, ó, muito bom esses textos, gosto bastante, recomendo que leiam todos os textos, são realmente muito bons. E aí nós vamos ter o encontro aqui do Homem de Ferro com o Anjo. A princípio eles estão bem conversando, só que acontece uma explosão aqui nas indústrias Stark, e aí o Anjo, ao ser exposto, né, a essa explosão, ele muda, ele deixa de ser um cara bonzinho, um herói, e passa a ser um cara maligno. Agora ele não quer mais ser um herói, ele quer ser um vilão, ele quer inclusive se juntar à Irmandade de Mutantes. Ele abandona os X-Men aqui, enfrenta os X-Men, né, acaba subjugando eles ali, fugindo, saindo da mansão. O professor Xavier fica decepcionadíssimo porque ele diz que os ensinamentos dele foram todos perdidos, que ele não conseguiu, né, fazer com que o aluno dele, né, conseguisse entender o propósito. Enfim, fica extremamente abatido, decepcionado, e a gente vai ver então que o Homem de Ferro vai acabar com isso, enfrentando aí o Anjo, né? Eles vão ter um embate, um embate alado, né? Porque os dois vão se enfrentar basicamente nos céus, né? Então esse embate vai ser nas nuvens. Vai ser um embate alado aí, onde eles vão se enfrentar. E olha que interessante, né? Aqui o desenhista, né, ele vai tentar mostrar o equipamento do Homem de Ferro por dentro, né? É bem interessante isso, as novidades que a revista começou a trazer, né? Que era mostrar o funcionamento e o equipamento da armadura do Homem de Ferro por dentro, como se fosse um raio-x, né? Um raio-x de algumas partes da armadura do Homem de Ferro. No final, obviamente, que o Homem de Ferro, aqui o Tony Stark, ele vai conseguir reverter isso, né? Ele vai fazer com que o Anjo assista ele estar próximo da morte iminente, né, em uma queda aqui, e com isso o Anjo, vendo que o Homem de Ferro iria morrer, nos últimos instantes ele consegue entender que ele é um cara bom, que ele não é maligno, e acaba então salvando ali o Homem de Ferro e recobrando assim a sua razão, né, e voltando para os X-Men. Enfim, tudo fica bem, tudo fica certo no final. Inclusive o professor Xavier fica super feliz porque ele não falhou em sua missão, em seus ensinamentos. Temos aqui a nossa próxima história, que é aqui a apresentação do Mandarim. Olha só, esse vilão aí, né, o Mandarim, que nós já vimos no filme, e é um vilão aí clássico do Homem de Ferro, né? Um vilão aí que nós já vimos muito, né? Já nos quadrinhos, e inclusive chegou às telas aí do cinema naquele terceiro filme do Homem de Ferro, né? Nós vamos ter toda a apresentação do Mandarim aqui, né? Vamos ver aqui a atuação dele, como ele atua, né? E envolve toda essa questão da época lá que existia, países comunistas, aqui no caso a China comunista, né? E a gente vai ver
toda essa questão aí política da época, mais uma vez sendo levantada aqui. Vamos ver os 5 anéis aqui do Mandarim, né? Ele falando sobre esses 5 anéis, explicando o funcionamento desses 5 anéis, e a gente vai ver todo esse combate, todo esse embate aí entre o Homem de Ferro e um dos seus inimigos mais clássicos aí, né, que foi apresentado para a gente aqui nesta edição. Depois nós vamos ter o Homem de Ferro enfrentando o Espantalho. Vocês estão vendo aqui que o Homem de Ferro às vezes enfrenta os inimigos totalmente surreais, né? Como por exemplo aqui o Homem de Ferro enfrentando o Espantalho. O Espantalho, no caso, é um artista, né? Ele era um artista aqui de fuga. Ele ficava, ó, é o cara que ficava todo amarrado, ele consegue se desamarrar, né? Se desacorrentar, né? Escapar. É um escapista, né, na verdade. Então o Homem de Ferro tá perseguindo um bandido de rua aqui, ó, que entrou dentro da apresentação dele, e ele, então, para ficar mais famoso, ele acaba, então, interferindo na fuga desse bandido e ajudando o Homem de Ferro. E aí ele tem uma ideia, então, após o elogio do Homem de Ferro, ele tem a ideia, então, de usar os seus dons, né, os seus talentos para o mal, para o crime. E ele vai se tornar um bandido, né? E para isso ele vai conseguir a ajuda de de corvos, que são utilizados por um outro mágico, amigo dele, mas que ele acaba roubando esses corvos aí, né? E então esse grupo, esse bando aí, que se compõe desse cara que vai se auto-intitular o Espantalho, e os corvos, eles vão acabar roubando bancos e vários locais, né, ali, e vão acabar enfrentando o Homem de Ferro, né? E você imagina só o Homem de Ferro sendo aqui preso, né, por cordas conduzidas pelos corvos aqui, e ele acaba sendo enrolado ali, e ele acaba tendo uma dificuldade danada, né, para conseguir enfrentar e derrotar esse Espantalho. Parece brincadeira, mas é verdade. São histórias da época, né, eram vilões inventados na época aqui para os personagens, e o pessoal da época gostava, né, às vezes vi isso aqui, achava interessante, né? Era mais um inimigo, né? Era mais um personagem sendo criado. Parece que a ideia era essa, né? Criar mais personagens, criar mais inimigos, e no final, obviamente, aqui o Homem de Ferro vai derrotar o Espantalho, né? E aqui nós temos a história, que é a história, né, da chamada de capa, né? O Dínamo Escarlate volta a atacar. Nós temos aqui a edição 52, que é realmente aqui o enfrentamento do Homem de Ferro com o Dínamo Escarlate, e a apresentação aqui da Viúva Negra. Olha, o primeiro momento em que a Viúva Negra surge nos quadrinhos da Marvel, tá? É nessa história aqui, onde nós vamos ter aqui o Homem de Ferro enfrentando o Dínamo Escarlate, mas não o Dr. Vanko, né? Na verdade, vem lá da Rússia, né, espiões, entre eles a senhora Natasha, que é a Viúva Negra, e o Boris, né, que é um cara muito forte ali. Ele é que vai utilizar, ele que vai roubar essa armadura do Dínamo Escarlate, e assim, se passando, né, pelo Dr. Vanko dentro da armadura do Dínamo Escarlate, ele vai então conseguir ludibriar ali o Homem de Ferro ali, né, e acabar quase o derrotando ali. Só que o Homem de Ferro, ele vai conseguir se recuperar, se libertar o Dr. Vanko, e com a ajuda do Dr. Vanko, ele vai acabar então derrotando ali, né, o Dínamo Escarlate. E nessa aí, a senhora Natasha, que é a Viúva Negra, ela vai fugir e ficar lá rodando pelos Estados Unidos, porque afinal de contas ela falha em sua missão em derrotar, em destruir as indústrias Stark e destruir o Homem de Ferro. Então, com medo de voltar para casa e ser morta, ela vai ficar vagando pelas ruas e pelos estados dos Estados Unidos, tá? E nessa última história aqui, é uma história na edição 53, é uma espécie de continuação, onde nós vamos ver novamente a Viúva Negra aqui, uma história de novo, né? Envolvendo aqui a Viúva Negra. Engraçado que tem aqui, ó, dizendo que aqui nós vamos conhecer a origem do Vigia. E aí eu falei, caramba, a origem do Vigia. Eu fiquei procurando a origem do Vigia, mas não, a gente não vai ter a origem do Vigia. Essa aqui é a chamada de capa da edição 53, ou seja, tinha essa história aqui do Homem de Ferro com a Viúva Negra, mas também teria essa história aqui com a origem do Vigia, que obviamente não veio nessa edição, porque aqui se trata somente das histórias
do Homem de Ferro, né? Então nessa última história aqui nós vamos ter o Anthony Stark inventando um raio, né, gravitacional que faz as coisas levitarem, né? Ele tira a gravidade ali e tudo que é muito pesado, qualquer coisa ele consegue fazer levitar, né? Inclusive tanques, prédios inteiros. Então a Natasha, né, a senhora Natasha, sabendo dessa notícia, resolve então roubar esta arma e então conseguir voltar para a União Soviética sem ser morta, né? Ela então entra em contato com seus líderes ali e aí ela tem a promessa de que se ela conseguir roubar essa arma, ela teria passagem, né, tranquila para a União Soviética sem ser morta. E é isso que ela vai fazer. Ela vai conseguir roubar esta arma, ela vai ludibriar o Tony Stark, que fica ali encantado com a beleza dela, e ela vai acabar conseguindo enganá-lo ali, né? Há uma recordação de tudo que aconteceu na edição anterior, né? Entre o Dínamo Escarlate, o Homem de Ferro e ela, né? Daquela luta. E aí a gente vai ver que ela rouba essa arma e vai utilizá-la para destruir as indústrias Stark. Inclusive, vocês vão ver nessa edição, várias histórias aqui, que a temática é a destruição das indústrias Stark, né? Você vê que as indústrias Stark, no quadrinho do Homem de Ferro, eram as indústrias mais importantes lá dos Estados Unidos, né? Destruindo as indústrias Stark, os Estados Unidos estariam praticamente destruídos também, né? Estariam arruinados. E aí nós temos vários momentos desse aqui que os vilões querem destruir as indústrias Stark, né? E aí nós vamos ver aqui que ela consegue roubar essa arma, vai utilizar essa arma, vão vir capangas lá da União Soviética para auxiliá-la, mas por um erro deles, utilizando a arma de uma forma equivocada, ou seja, em um momento errado, vai chamar a atenção do Homem de Ferro, que vai descobrir o esconderijo deles, e aí vai acontecer o enfrentamento ali entre o Homem de Ferro e esses capangas, né? E o que vai acontecer é que ele vai vencer esses capangas, vai prender, mas a Viúva Negra, mais uma vez, né, ela vai acabar aqui fugindo, né? Ela vai acabar escapando mais uma vez aqui da prisão e das garras do Homem de Ferro, ok? E aqui no final nós temos aqui algumas capas, né, em preto e branco aqui do Jack Kirby, ok? Temos aqui super leitores Marvel, né? E mais uma vez aqui a todas as edições que fazem parte da coleção até o número 60 e o fim aqui da nossa edição, a edição 2 do Homem de Ferro da coleção Clássica Marvel. Pessoal, muito obrigado por assistir, obrigado pela paciência de vocês, obrigado por se inscreverem aqui, por comentarem, por a gente conseguir ter uma boa relação aqui no canal, ok? Um grande abraço aí e fiquem com Deus.